graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez aqui para mais uma live, para mais uma transmissão, onde, como você já sabe, teremos a ministração de cânticos e a ministração da palavra daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Lembrando que nós estamos com as ministrações tendo como base o Evangelho de João, e hoje nós daremos continuidade a partir do versículo de número 15, amém? Então já divulga para os amigos, para os familiares, que dentre alguns instantes nós teremos a ministração de cânticos que exaltam e bendizem o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e teremos também a ministração da palavra do nosso Deus, que nos edifica, que nos fortalece e que nos faz entender a cada dia seus planos, seus propósitos e principalmente alimenta a nossa fé com relação à salvação que de graça Ele nos deu, a salvação que de graça Ele nos conferiu. Eu quero agradecer a todos que sempre têm participado das nossas transmissões, mandando aqui algumas mensagens, sinalizando que estão acompanhando, sinalizando que estão assistindo a essa transmissão que a gente vem fazendo aqui todos os domingos. Lembrando que tão logo as nossas programações voltem ao normal, nós seguiremos com essas transmissões não aos domingos, mas em um outro dia, provavelmente no meio da semana ou no sábado, ainda não sei, mas a gente vai continuar com essas transmissões que a gente vem fazendo aqui pelo Facebook. Também, a partir dessa semana que se inicia, os vídeos aqui dessas transmissões, mais precisamente a parte da ministração da palavra, será publicado também no YouTube. Quem vai estar fazendo isso para a gente é o jovem William, filho da irmã Paloma. Ele estará fazendo a publicação desses vídeos no YouTube, e eu estarei compartilhando com todos os links de cada vídeo que ele vai estar postando no YouTube, amém? Então desde já eu quero agradecer a Eulene da cidade de Irauçuba, que está com a família participando aqui da nossa transmissão. Eulene, que Deus abençoe a sua vida, a sua família de uma maneira toda especial. Você que está entrando hoje pela primeira vez, acompanhando hoje pela primeira vez, se identifica aí para a gente, da cidade onde você está falando, a igreja onde você congrega, para que assim a nossa interação seja mais completa e eu possa divulgar aqui de onde você está falando, amém? A dica de filme hoje é um filme que eu já assisti, e o irmão Ricardo Gomes, da Assembleia de Deus Ministério Belém, foi ele quem passou essa dica para mim e eu lembrei desse filme. Então eu desde já agradeço ao irmão Ricardo Gomes, da Assembleia de Deus Ministério Belém, pastoreada pelo pastor Leônidas. A dica de filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? O filme ele é inspirado no livro também do mesmo título, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um excelente filme, é um excelente livro, nos traz uma maravilhosa palavra de reflexão. Ela nos faz trazer Cristo para o nosso dia a dia e a gente buscar em Cristo quais seriam as suas ações, quais seriam as suas atitudes se Ele estivesse em nosso lugar em determinadas circunstâncias que a gente precisa decidir, que a gente precisa falar ou que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente traz Jesus para o nosso lugar e faz essa pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Então, se você tiver a oportunidade de ver esse filme com a família ou de ler esse livro, é excelente. Em Seus Passos, o que faria Jesus? E hoje quem vai estar nos ajudando aqui no louvor será a irmã Claudiana e a irmã Osanita, com dois lindos cânticos que exaltam e bendizem o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desde já eu quero aqui convidá-las para estarem fazendo esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus através desses dois cânticos.
Senhor mais uma vez. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor em nossas vidas. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha um bom final de semana, né? Já o restinho aí dessa noite, e que o Senhor se faça presente com você. Amém? Deus abençoe. Esse louvor que nós iremos cantar é Casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, que nós sejamos essa casa de adoração. Amém? Pode soltar, meu querido. Reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Todos que amam tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim. Senhor, abençoa a minha família, porque a minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob suas asas se esconde. Todos que amam tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Vamos estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças ao Senhor.
Amém, graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns irmãos participando aqui da nossa transmissão, mandando mensagens. Irmão Clóvis, ali de Mossoró, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, servo de Deus, muito obrigado por estar sempre participando aqui das nossas transmissões. A irmã Neuza também ali acompanhando de sua residência. A Elisete, minha cunhada ali na cidade de Irauçuba, Deus abençoe. Ao Amorim Mota, secretário de saúde da cidade de Irauçuba, também participando aqui da nossa transmissão. Deus abençoe a todos. A irmã Hélia, ela fala que hoje ela está com o Caio e o Pablo, né? São seus dois filhos acompanhando. A irmã Hélia é da Igreja de Cristo Imperatriz no Maranhão. Temos mais também a Ana Larice, Gabriel é o filho da irmã Cristina, a irmã Cristina com toda a sua família participando também aqui da nossa transmissão. O pastor Francisco, a irmã Girlene, o irmão Vitor, Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. O irmão Cláudio, lá de Fortaleza, Ceará, sua esposa Adriana. Cláudio, forte abraço, Deus abençoe a todos, toda a sua família em nome de Jesus. A irmã Nelly, a paz do Senhor, pastor Nelly, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial. Queridos, vamos ministrar um pouco, meditar um pouco na palavra do Senhor, que nos edifica e fortalece. Como eu falei no início da nossa transmissão, nós estamos com uma série de mensagens no Evangelho de João. Começamos no domingo passado e hoje nós teremos a continuação aqui no capítulo de número 1. Você que pode nos acompanhar fazendo uso da Bíblia Sagrada, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 1, e nós iremos dividir essa reflexão de hoje em 3 partes. A primeira parte vai do verso 15 ao verso de número 18, a segunda parte do verso 19 ao verso de número 27, e a terceira parte do verso 28 ao verso de número 34. Então, a ministração da palavra do Senhor hoje terá como base esses versículos do Evangelho de João, a partir do verso de número 15. Eu não vou fazer a leitura como a gente sempre faz, mas na medida em que a gente for pontuando algumas verdades, na medida em que a gente for fazendo algumas observações, eu quero fazer uso desses versículos com você, para a glória e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, só repetindo, Evangelho de João, capítulo de número 1, e a ministração estará dividida em 3 partes. A primeira do verso 15 ao verso 18, a segunda do verso 19 ao verso 27 e a terceira do verso 28 ao verso de número 34. Vamos então ver o que Deus tem a nos falar nesta noite, o que nós podemos aprender, tendo como base esses versículos que nós estaremos buscando nesta noite para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. O irmão Jorge está aqui, toda honra e toda glória ao Senhor. Irmão Jorge, Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Então vamos ver o que nós encontramos, que lições nós podemos extrair da palavra de Deus para os nossos dias. O Evangelho de João, ele começa nos trazendo um pouco do ministério de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Ele antecedeu a Cristo. Ele fez uma espécie de introdução, preparando os corações para que as pessoas recebessem aquele que seria o Salvador, o Redentor, e quando ele se manifestasse, as pessoas tivessem certeza de que ele era o Cristo. Então esse foi o papel
de João Batista, a sua manifestação se deu com essa finalidade, né? Para que ele pudesse fazer uma apresentação daquele que levaria os nossos pecados ao Calvário, nos redimindo assim da condenação do pecado. E quando houvesse essa manifestação, ninguém, absolutamente ninguém, tivesse dúvidas de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, de que ele era o enviado de Deus para remir não só Israel, seu povo, mas todo aquele que viesse a crer em seu nome, todo aquele que viesse a crer na sua proposta, o que ele estava trazendo como proposta para o homem, para a edificação do homem, para o fortalecimento do ser humano. Então, olhando para João capítulo de número 1, do verso 15 ao verso de número 34, e fazendo a divisão que eu disse que nós estaremos fazendo, né, em 3 partes, o que nós aprendemos na primeira fase, na primeira parte do capítulo de número 1, do verso 15 ao verso de número 18. Do verso 15 ao verso de número 18, nós aprendemos aqui que João, ele faz a apresentação de Cristo, ele nos diz em que consiste a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele diz que Cristo não veio para fundar religião, ele diz que Cristo não veio para fazer um ajuntamento qualquer, mas nos versos 15 ao verso de número 18, João nos faz entender qual é o real propósito da vinda, qual foi o real propósito da manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção no que ele diz no verso de número 15. João, capítulo de número 1, verso de número 15. João diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João, ele começa a apresentar João Batista, lembrando que esse João do texto não é o João apóstolo, não é o João discípulo, é o João antecessor de Cristo, aquele que veio preparar os corações para receberem o Messias, a salvação de Deus, a promessa de Deus. Portanto, esse João do capítulo de número 1 não é o João apóstolo, não é o João discípulo de Cristo Jesus, mas João Batista, João o Batista, aquele que aparece no deserto pregando. E aí João, o autor, ele diz que a pregação de João o Batista dizia assim: este, falando de Cristo, era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O que João está propondo aqui na sua pregação é o seguinte: eu não vim com outra finalidade, eu não vim a este mundo com outro propósito senão anunciar que está chegando, anunciar que virá aquele que é desde a fundação do mundo, que virá a salvação de Deus. Quando João diz o que vem depois de mim é antes de mim, João está dizendo o seguinte: eu sou antes de Cristo no que diz respeito ao tempo, mas no que diz respeito à importância, ele é antes de mim, porque ele é eterno, ele é pré-existente, como nós vimos no domingo passado. Então João está dizendo o seguinte: eu estou aqui antes dele, mas isso não significa dizer que ele é depois, não, mas foi necessário que houvesse essa manifestação preliminar de João o Batista, para que ele trouxesse esse anúncio, para que ele fizesse esse anúncio da vinda do Redentor, do resgatador, do libertador de Israel. E repito, e quando houvesse essa manifestação do Cristo, não restasse nenhuma dúvida de que o que João havia falado, daquilo que João havia anunciado, era verdade. E aí a gente aprende também no verso de número 15, mais uma vez, que Jesus Cristo não é uma invenção.
que Jesus Cristo não é uma fábula, porque se vem um homem que o antecede e traz essa palavra a seu respeito, só vem ratificar o que foi dito pelos profetas. João Batista, na sua pregação, ele ratificou o que foi anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Ele ratificou o que foi anunciado pelo profeta Isaías, porque uma virgem conceberá e dará à luz. E aí Isaías, no capítulo de número 9, verso 6, do livro do profeta Isaías, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, preste atenção, da mesma forma como João o Batista ratificou o que foi anunciado a respeito de Cristo no Antigo Testamento, os discípulos, os que vieram depois dos discípulos, também ratificaram aquilo que foi falado pelo próprio Cristo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tanto o anúncio a respeito da vinda de Cristo e a manifestação de Cristo até hoje podem ser confirmados. Da mesma forma como João o Batista confirmou o que os profetas anunciaram, testemunhas confirmam o que Cristo ensinou, testemunhas confirmam as palavras e o testemunho dos discípulos. Para ficar mais claro, um certo historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que não teve convivência com Cristo, que não teve nenhum contato com Cristo, nenhum, em sua excelente obra que ele escreveu, a História dos Hebreus, ouça o que Flávio Joséfo fala a respeito de Cristo, e o que Flávio Joséfo fala a respeito de Cristo confirma que Cristo aqui esteve, confirma o testemunho dos apóstolos. Preste atenção, Flávio Joséfo disse o seguinte, nesse mesmo tempo, porque ele estava fazendo um relato a respeito da história dos hebreus, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Ele foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. E Flávio Joséfo termina dizendo o seguinte: ele era o Cristo. Como que alguém que não teve contato algum com Cristo, como que um homem que não teve aproximação alguma com Cristo, nasceu anos depois da morte de Cristo, faz uma afirmação dessa? Se Cristo não fosse a verdade, se Cristo não fosse verdadeiro, João o Batista ratificou o que os profetas falaram. Os discípulos, após a ressurreição de Cristo, seguiram testemunhando todo o ministério de Cristo Jesus. Os que vieram depois dos discípulos também confirmam o testemunho deles. E houve um outro nome que pode, através do seu relato, nos trazer uma certeza ainda maior a respeito dele. O filósofo e historiador Will Durant disse assim uma certa vez, a respeito dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Will Durant, filósofo e historiador, falando a respeito dos 4 evangelhos, ele disse assim uma vez: as contradições são de detalhes, não de substâncias. Na essência, os evangelhos concordam entre si admiravelmente e dão um retrato coerente da pessoa de Jesus Cristo. O filósofo e historiador Will Durant, nosso contemporâneo, ele diz que o que difere os evangelhos, os 4 evangelhos um do outro,
as contradições são de detalhes, ou seja, histórias que João relata, Lucas não relata, histórias que Lucas relata, Mateus e Marcos não relatam. Isso é o de menos, na opinião de Will Durant, isso é o de menos. O que mais importa é que os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos deram um retrato coerente desse Cristo. O que eles nos falam, os registros que eles nos deixaram, são de grande importância para que a nossa fé seja nutrida, para que a nossa fé seja fortalecida naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que eu estou trazendo o relato de Flávio Josefo? E por que eu estou trazendo o relato de Will Durant? O que isso tem a ver com o verso de número 15? Sabe o que tem a ver? Repito, se João o Batista ratificou na sua pregação que foi dito pelos profetas, nós temos elementos extra-bíblicos para crer, para aceitar que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que Jesus Cristo é o nosso Libertador. Temos material suficiente para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Em que mais consistia a pregação de João o Batista? Olha só o verso de número 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. No verso 15, ele fortalece o que foi anunciado. No verso de número 16, João Batista vem dizer o seguinte: olha, a manifestação dele foi tão boa, que ela trouxe sobre nós um grande benefício. Ele diz, e todos nós, ele inclui toda a humanidade, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Esse termo graça sobre graça é o termo de alguém que não consegue mensurar essa graça divina, essa manifestação divina, essa manifestação de Deus pelo homem e para o homem. É indescritível, não se consegue medir a graça desse Deus, não se consegue medir a manifestação da graça desse Deus, a ponto de fazer vir sobre nós, através de Cristo Jesus, a plenitude. O que é plenitude? A perfeição da sua natureza, a perfeição da sua essência. Que graça é essa que João fala? Graça sobre graça, uma manifestação que supera uma outra manifestação. O que João propõe para nós nessa declaração com graça sobre graça é que a manifestação de hoje, ela supera a manifestação de Deus lá no Antigo Testamento, visto que no Antigo Testamento Deus se manifesta através dos seus profetas, Deus se manifestou através dos servos que ele levantou, Moisés, Abraão. Deus manifestou o seu favor, Deus manifestou os seus feitos através desses homens, e agora ele manifesta a sua graça, trazendo Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, esse termo graça sobre graça é uma manifestação divina que supera uma manifestação anterior, e tudo isso com o propósito de trazer o homem para junto dele. Glória a Deus por isso, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus por isso. Deus tem um interesse tão grande pelo homem, Deus tem um propósito tão grande pelo homem, com o homem. Deus tem um desejo tão grande na vida do homem, que ele supera uma manifestação já existente com uma manifestação ainda maior. A manifestação no Antigo Testamento, a sua manifestação no Antigo Testamento se deu através da lei e dos profetas. A sua manifestação agora se dá através da graça na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isso que João está propondo para nós, uma reflexão, para a gente se voltar para Deus
e exaltar esse Deus como que dizendo o seguinte: Deus, ele me quer tanto, Deus, ele me quer tanto, que ele superou uma manifestação anterior para que eu entendesse que ele está me chamando. Deus te quer tanto que ele superou uma manifestação anterior por uma manifestação ainda maior, com uma manifestação ainda maior, para você entender que ele está te chamando. Foi essa a pregação de João Batista. Eu espero que você esteja entendendo a ministração de hoje à noite. Seguindo ainda na primeira parte da nossa reflexão do capítulo de número 1, a primeira parte do verso 15 ao verso 18, o verso de número 17, João diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No verso de número 15, João diz que ele é maior que ele, que Jesus é maior que o próprio João Batista. No verso de número 17, João diz que esse Cristo que veio, que esse Cristo que se manifestou, não só é maior que ele, como também é maior que Moisés. Porque Moisés trouxe a lei que condena, Jesus trouxe a graça que salva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vou repetir: Moisés trouxe a lei que condena, Jesus trouxe a graça que salva, trouxe a graça que redime o homem, trouxe a graça que arranca o homem da condição de pecador e lhe dá a condição de filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus por isso. Então, a pregação de João Batista é uma pregação dinâmica, é uma pregação que nos faz olhar para Cristo, somente para Cristo. Não é uma pregação, a pregação de João Batista não tinha como finalidade restaurar a religião judaica envelhecida, petrificada, que se tornou uma mera tradição. A pregação de João Batista tinha como objetivo apontar para Cristo, para que olhassem para Cristo e percebessem em Cristo que Deus estava fazendo uma nova tentativa em se aproximar do homem e trazer o homem para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa pregação e a pregação da igreja de hoje também precisa ser essa: apontar para Cristo, não apontar para a história da igreja, não apontar para as supostas virtudes da denominação, mas a pregação da igreja, ela tem que apontar para Cristo, para que possamos ver em Cristo o chamado de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E encerrando a primeira parte do capítulo de número 1, o verso de número 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Preste atenção, João falou de graça sobre graça, e aí no verso de número 18, João diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Sabe o que João está propondo aqui? João está dizendo o seguinte: as manifestações de Deus lá no Antigo Testamento não revelaram a essência dele. As manifestações de Deus no Antigo Testamento, aquilo que na teologia se chama de teofania, manifestações de Deus, João está dizendo, aquelas manifestações lá atrás, aquelas manifestações lá da antiga aliança, foram manifestações boas, foram manifestações extraordinárias, foram manifestações maravilhosas, mas aquelas manifestações não revelavam a essência de Deus. A essência de Deus veio na manifestação de Cristo Jesus, na manifestação do unigênito, na manifestação dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Deus sempre tem algo mais para proporcionar ao homem. Lá no Antigo Testamento, sim, alguém poderia dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus veio.
Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo a essência de Deus se tornou conhecida. Em Jesus Cristo o homem passou a experimentar, a conhecer, mesmo que não na sua totalidade, mas a conhecer parte, pontos, gotas da essência desse Deus. E sabe, um dos elementos da essência desse Deus é que esse Deus lá do Antigo Testamento, que muitos dizem que era um Deus severo, que era um Deus carrasco, mas ainda assim lá no Antigo Testamento esse Deus manifestou graça, e essa graça se manifesta e se materializa na pessoa de seu Filho Jesus, e nós somos aceitos por Deus em graça e pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso João propõe aqui no verso de número 18 esse entendimento. Por isso João propõe aqui no verso de número 18 essa observação que nós podemos fazer. O que viram lá no Antigo Testamento foi bom? Foi. O que viram lá no Antigo Testamento foi algo extraordinário? Foi. Mas o que viram no Antigo Testamento ainda não foi a essência total, perfeita de Deus. A essência total e perfeita de Deus veio em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu espero que você esteja entendendo as observações que nós estamos fazendo aqui. Eu às vezes manifesto essa preocupação de que você está entendendo pelo hábito de estar às vezes sempre ministrando para os irmãos e perguntar: estão entendendo? E por isso é que eu insisto às vezes nessa preocupação de que estão entendendo. Vamos então entrar na segunda parte do capítulo, a segunda parte que vai do verso 19 ao verso de número 27. A primeira parte, João nos deixa claro qual era o objetivo da sua pregação: apresentar Cristo. E qual é a lição que nós tiramos dessa primeira parte? Que a pregação da igreja deve ser apresentar Cristo. Nada mais. Cristo. Somente Cristo, que é o Redentor, que é o Salvador. E o que aconteceu na segunda parte? O que é que a gente consegue extrair do verso 19 ao verso de número 27? Houve um momento na pregação ali do dia a dia que João foi interrompido. O verso de número 19 diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Houve um momento no dia a dia de João, nas pregações de João Batista, que ele foi interrompido. Quando o verso de número 19 diz que os judeus enviaram sacerdotes e levitas, na verdade os judeus são os anciãos de Israel, os anciãos do povo, curiosos com o movimento que estava acontecendo, porque lá em Mateus, quando vai falar de João Batista, Mateus vai dizer o seguinte: e apareceu João Batista pregando no deserto. E os anciãos do povo, os anciãos de Israel, curiosos por saber que movimento era aquele que estava acontecendo no deserto, por que estava indo tanta gente para o deserto, o que estavam buscando no deserto. Os anciãos então, preocupados, curiosos em querer saber o que estava acontecendo no deserto, enviaram os seus representantes religiosos, fariseus, os sacerdotes e os levitas. Vão lá saber, procurem saber o que está acontecendo. E a primeira pergunta que eles fizeram para João Batista foi: quem és tu? Quem é você? O que é que você tem de tão bom? O que é que você tem de tão atraente que está arrancando as pessoas lá do centro,
e trazendo aqui para o deserto, para um lugar sem perspectiva alguma. O que você tem de tão atraente? Quem é você? Quem é você? E João já responde: eu não sou o Cristo. E mais uma pergunta: és tu Elias? Não sou Elias. És profeta então? Não. E quem é então? Quem é então? João responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Duas observações nós podemos fazer nessa segunda parte do texto de João, capítulo de número 1. Duas nessa segunda parte. A primeira, quando eles perguntam quem é, se não é o Cristo, se não é Elias, se não é o profeta, quem é você? E João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A primeira observação que nós fazemos é a seguinte: eu não preciso de uma nomenclatura. Você não precisa de uma nomenclatura para fazer algo no reino de Deus. É incrível como as pessoas buscam uma nomenclatura para fazer alguma coisa. Só faz se tiver o título, só faz se tiver a nomenclatura. E João nos deixa claro aqui o seguinte: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Ou seja, não é a nomenclatura que faz o servo. Sabe por quê? A nomenclatura nos faz entender que você está servo. Mas se sem a nomenclatura você faz alguma coisa no reino, você não está servo, você é servo de Deus. Essa é a primeira lição que nós fazemos aqui nessa segunda parte do texto de João, capítulo de número 1. Tem gente que espera, sabe fazer, tem capacidade para fazer, tem habilidades para fazer, mas se contém, se prende à espera de um reconhecimento, à espera de um título, à espera de uma nomenclatura. Se você pensa assim, você está servo. Se para fazer você depende de um título, você está servo. Mas se você faz, independente do título ou não, você é servo de Deus. Você é servo do Senhor. Você é servo daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda observação é que prestem atenção. João Batista, ele foi filho de Zacarias, um sacerdote. Se João Batista foi filho de Zacarias, que foi um sacerdote, João Batista estava vindo de uma classe, de uma família sacerdotal. Sabe onde esse João Batista deveria estar? No templo. Sabe onde esse João Batista deveria estar? Numa sinagoga, porque ele era de uma família sacerdotal, filho de um sacerdote, por tradição, sacerdote também. Mas lhe tiraram o direito do sacerdócio. Anás e Caifás estavam exercendo o sacerdócio nos tempos de Jesus e João Batista. Mas não tem problema. Quando João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto, o que João Batista está querendo dizer é o seguinte: eu sou aquele que deveria estar lá na sinagoga, eu sou aquele que deveria estar lá no templo e que vocês tiraram. Mas não tem problema, porque eu não preciso do templo, eu não preciso da sinagoga para fazer aquilo que eu vim fazer em nome de Deus: pregar o arrependimento, endireitar os caminhos tortos, consertar os corações, preparando esses corações para a vinda do Salvador. Não precisamos.
O que João está dizendo aqui quando ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto, ele está dizendo o seguinte: eu sou aquele que vocês me tiraram o púlpito, eu sou aquele que vocês me tiraram o templo, eu sou aquele que vocês me tiraram a sinagoga. Mas não tem problema, porque para falar do arrependimento, para pregar o arrependimento, não se precisa do púlpito. Para se pregar o arrependimento, se precisa de convicção de que foi chamado para tal missão, de que foi chamado para tal responsabilidade. Quantas pessoas brigando por microfone, quantas pessoas brigando por um púlpito, e João Batista teve o seu direito de estar no púlpito da sinagoga, no púlpito do templo, mas ele pensa da seguinte forma: eu não tenho o templo, eu não tenho a sinagoga, mas eu tenho o deserto, e vai para o deserto pregar o arrependimento. Que coisa linda! João Batista deixou para nós um grande legado: consciência, que é preciso se ter consciência do chamado, da vocação em Deus, da vocação no Senhor. O que tem de gente lamentando, o que tem de gente chorando, porque não tem mais na sua mão o microfone, o que tem de gente lamentando, o que tem de gente chorando porque não tem mais o púlpito. Temos o deserto, temos o mundo. Se brigássemos para pregar o arrependimento no mundo, o tanto que se briga pelo púlpito, muitas vidas seriam salvas, muitas vidas seriam resgatadas. Amém? Seriam resgatadas. Essa é uma das lições que nós encontramos aqui nessa segunda parte do texto. A primeira: fazer a obra independe da nomenclatura. Fazer a obra independe do título que você tem. Se você espera o título, você está servo. Se você espera o título, se você espera a nomenclatura, você está servo. Você não tem a essência, a alma de servo, você está. Mas se você faz, independente do título, independente da nomenclatura, você é servo de Deus. Você é servo do Senhor. Amém? E diante das negativas de João Batista, eles insistiram: se não é Cristo, se não é Elias, se não é o profeta, por que batizas então? O que incomodou aqueles homens? O que incomodou os anciãos a ponto deles enviarem sacerdotes e levitas ao deserto para buscar respostas em João Batista? A pregação de João Batista e a obra de João Batista. A pregação de João Batista e sua obra inquietou os anciãos. A pregação de João Batista e sua obra inquietou os sacerdotes e os levitas. A pregação de João Batista e sua obra inquietou os religiosos daquela época. A pregação, porque ela não impunha ritos. A pregação, porque a pregação de João Batista não impunha peso aos homens, fardos aos homens. Pelo contrário, a pregação de João Batista confrontava o homem a entender que se eles se arrependessem, o peso do pecado seria removido de sobre as suas vidas, e Deus os perdoaria, e Deus os aceitaria. Diferente da pregação dos sacerdotes,
diferente da pregação dos escribas, diferente da pregação dos fariseus, que era uma pregação legalista, que era uma pregação de imposição. A pregação de João Batista incomodou, porque foi uma pregação de convite. Deus os aceita mediante o arrependimento. Não foi uma pregação do medo, não foi a pregação da imposição, mas foi a pregação da libertação. E de que forma eu manifesto esse arrependimento? Aceitando a obra que João estava propondo. E que obra era esta que João estava propondo? O batismo como forma de remissão de pecados. O batismo representava o arrependimento daqueles homens, o arrependimento daquelas pessoas. Me diga se a pregação cristocêntrica até hoje não incomoda aqueles que falam de qualquer outra coisa menos de Cristo Jesus. Se falar de Cristo, onde se fala, onde a teologia da prosperidade reina, as vendas dos olhos cairão. Por isso, uma das características das igrejas adeptas da teologia da prosperidade é não convidar pregadores de fora para ministrarem em seus cultos. Só convidam aqueles que têm a mesma linha de pensamento. Por que as igrejas que fazem campanhas cujo objetivo é arrancar dinheiro do povo, não leva pregadores cuja pregação é Cristo, Cristo, Cristo? Porque sabe que isso vai acabar, essa pregação vai acabar com os seus interesses sujos, com os seus interesses imundos. A pregação tem que ser Cristo, convidando o homem para o arrependimento, convidando o homem para reconhecer suas faltas, suas falhas, seus pecados, suas transgressões, e despertar nele um desejo de querer saber se ainda assim para ele tem conserto. Para ele tem conserto, sim. O conserto é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, os anciãos de Israel enviaram os sacerdotes e levitas. Que pregação é essa? Que não assusta as pessoas? Que pregação é essa que não impõe medo às pessoas? O evangelho não é para impor medo. O evangelho é para libertar as pessoas do medo. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. E as respostas de João Batista são respostas fantásticas. Por que batizas então? Aí João Batista diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Sabe o que é que João está dizendo isso? Sabe o que é que João está querendo dizer? Quando João diz, eu batizo com água, mas vem um que vocês ainda não conhecem, João está dizendo o seguinte: o resultado final da redenção, o resultado final da remissão não está comigo. O resultado final da remissão não está na religião. O resultado final da redenção não está na denominação. O resultado final da remissão, da redenção, está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o João está querendo dizer. Na sua resposta, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. João está dizendo que o resultado final da salvação está em alguém maior do que ele. Então esse negócio de dizer
que a igreja certa é a igreja certa é essa, a igreja certa é a B, a igreja certa é aquela. Não. O resultado final da redenção está em Cristo. O resultado final da remissão de pecados está em Cristo. Em Cristo. Então chega das igrejas se apresentarem como as detentoras do poder salvífico. Só é salvo se estiver aqui, só é salvo se congregar aqui. A igreja tal não presta, a igreja tal não fala a verdade. Não vá para aquela igreja porque aquela igreja crê na salvação incondicional. Não vá para aquela igreja porque aquela igreja crê na salvação eterna. Que história de salvação eterna é essa? Não, o resultado da salvação final, o resultado final da remissão, da redenção, está única e exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foi essa a resposta de João Batista para aquele povo. Foi essa a resposta de João Batista para aqueles homens, para aqueles religiosos. Eu batizo com água, que é um sinal de arrependimento. Eu batizo com água, que é um simples sinal de arrependimento. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, João Batista diria o seguinte: as pessoas estão levantando a mão, mas levantar a mão não é o suficiente, porque o resultado final é Cristo, porque o resultado final está em Cristo. Tiremos, é só a gente tirar a questão do batismo de João Batista de cena, e atualizando para os dias de hoje congregar não é o bastante, levantar a mão não é o bastante, porque o resultado final é Cristo. E sabe qual é o resultado final sendo Cristo? Transformação, renovação, libertação. É isso que João Batista está propondo como reflexão na sua resposta. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês acham que esse batismo aqui é o resultado final da salvação desse povo? Não. E vocês pensam que esse batismo aqui é o resultado final da remissão desses homens que estão sendo batizados agora? Não. O resultado final da salvação desses homens está em alguém que vocês ainda não conhecem. É isso. Essa é a essência da resposta de João Batista. Quantas pessoas se escondendo atrás de décadas de congregar, e João Batista está dizendo que o resultado final da remissão é Cristo, e o resultado final dessa remissão, que é Cristo, resulta em libertação, em renovação, em transformação de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entremos agora na terceira parte do texto, que vai do verso de número 28 ao verso de número 34. Prestem atenção. No primeiro momento, João Batista apresenta a essência da sua pregação, Cristo. A segunda parte, ele é interrompido para responder perguntas dos sacerdotes, dos levitas, dos religiosos. Porque quando a pregação é cristocêntrica, a religião se sente ameaçada. Quando a pregação é cristocêntrica, a religião é ameaçada. Quando a pregação é cristocêntrica, os religiosos se sentem ameaçados. Quando ela é cristocêntrica, porque ela chama o homem ao arrependimento. E João então teve que parar para responder a eles. Mas na terceira parte, João volta ao centro da sua pregação. Na terceira parte do capítulo de número 1, João volta para o centro da sua pregação. Olha o que é que ele diz a partir do verso de número 28.
diz que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. E aí o verso de número 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia antes, João Batista recebe a visita desagradável dos sacerdotes e levitas. E João Batista perdeu tempo com eles. No dia seguinte, João Batista recebe a visita de Jesus. Agora, interessante é que o texto não diz que os dois conversaram, o texto não nos revela se os dois dialogaram alguma coisa, mas independente deles terem conversado ou não, nessa passagem, nessa apresentação de Cristo, João também nos traz algumas lições. A primeira parte, ele apresenta em que consistia a sua pregação. A segunda parte, ele responde aos sacerdotes e levitas. A terceira parte, João está dizendo o seguinte, que chega um momento em que a gente sai de cena para Cristo se manifestar, para Cristo se apresentar. No dia seguinte, depois daquela visita desagradável, João Batista vê vindo em sua direção Jesus Cristo, e ele o apresenta dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João Batista está dizendo o seguinte: o meu ministério consiste em falar da presença do pecado na vida do homem, mas eis aí quem tira o pecado da vida do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João Batista está dizendo o seguinte: eu não faço nada além disso, de dizer que o pecado está presente, que o pecado é real na vida humana, mas eis aí quem tira o pecado do mundo, eis aí quem tira o pecado da vida do homem, de quem quer que seja, de quem quer que seja. O que João está propondo para nós aqui, a partir do verso de número 29, nessa terceira parte do capítulo, chega um momento que nós precisamos reconhecer até onde nós podemos ir. E quando a gente chega até onde nós podemos ir, é deixar o resto com Ele, é deixar o resto com Cristo Jesus. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que nós queremos fazer até o que Cristo não fez. Pastor, e teve coisas que Cristo não fez? Teve. Uma delas, um rapaz um dia chegou para Jesus e disse assim: mestre, diz para o meu irmão, dá a minha parte da herança. E Jesus disse assim: quem foi que me constituiu juiz sobre vocês? Sabe o que a gente aprende nessa resposta de Jesus? E Jesus está dizendo o seguinte: não façam de mim aquilo que eu não sou para vocês. Nem Cristo aceitou ser o que ele não era, nem Cristo aceitou fazer o que não era para ele fazer. Por isso, olhando para o verso de número 29 a seguir, a lição que João Batista nos dá é: todo vocacionado, todo aquele que é chamado, ele vai até um certo ponto, e chega o momento que ele tem que sair de cena, porque dali para frente é Cristo Jesus. Essa resposta de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é João Batista dizendo o seguinte: a minha tarefa foi conscientizá-los da existência do pecado na natureza humana. A minha tarefa foi essa: conscientizar o homem da existência de uma mancha chamada pecado. Mas quem tira o pecado é Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
E João faz questão de dizer, olha o verso de número 30. João diz assim: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João faz questão de reconhecer o seu lugar. João faz questão de reconhecer, nas suas palavras, João sempre deixou claro, popularmente falando, João estava dizendo o seguinte: eu sei qual é o meu lugar. Tem gente que acha que porque fez um pouquinho, uma coisinha, acha que é merecedor de uma vitrine para ele ser exposto. Tem gente que acha porque fez um pouquinho, um tantinho assim, acha que é merecedor de um pedestal. E João Batista, nas suas palavras, João Batista, nas suas colocações, sempre está deixando claro uma coisa: eu sei qual é o meu lugar. Olha o que é que João está dizendo: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. O que João está dizendo é isso aqui: eu sei qual é o meu lugar, eu vim antes dele, mas ele é antes de mim, porque ele é eterno. Uma vez, os discípulos de João chegaram para João e disseram assim: aquele que tu batizou está fazendo mais discípulos do que você. E a resposta de João Batista foi: convém que ele cresça e que eu diminua. As respostas de João Batista são respostas de um homem que sabia quem ele era. Servo de Deus. Ele não estava servo de Deus, ele era servo de Deus. Ele tinha alma de servo de Deus, ele tinha essência de servo de Deus. E quem tem alma de servo de Deus, quem tem essência de servo de Deus, sabe qual é o seu devido lugar. Quem tem alma de servo de Deus, quem tem essência de servo de Deus, sabe qual é o seu devido lugar. Verso de número 31. Ele diz assim: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E repete mais uma vez: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João sabe o que é que João propõe como reflexão aqui? Quando ele diz eu não o conhecia, João ele não se aventurou. João Batista, ele não se aventurou em algo que ele não conhecia, afirmar algo na base da suposição, do eu acho. Eu não o conhecia. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte: sabe por que eu afirmo para vocês aqui que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é porque eu tive uma revelação agora. Eu afirmo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque um dia, sem conhecê-lo, eu o batizei, e aquele que me enviou disse que sobre aquele que descer e permanecer o Espírito Santo, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Por isso eu afirmo de forma categórica que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eu vi o Espírito descer sobre ele e ouvi a voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado. Sabe o que é que João nos ensina aqui? Que não podemos nos aventurar em algo que não conhecemos para ser visto como um suposto homem de Deus, como uma suposta mulher de Deus, detentores das grandes revelações divinas. Não. Se Deus não nos orientar
Se Deus não nos der a palavra, se Deus não nos revelar, nada temos de nós mesmos. Se Deus não nos der a palavra que vem dele, nada temos de nós mesmos. É isso que João está querendo dizer. João não só reconhecia o lugar dele, como também João, ao dizer eu não o conhecia, e afirmo agora que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não por uma revelação, Deus me revelou, não, mas porque eu vi aquele que me enviou, disse que sobre aquele que vier o Espírito Santo, o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. E quantas pessoas, para serem vistos como homens de Deus, mulheres de Deus, Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, vem com profecias furadas, profecias que só tratam do lógico, do óbvio, porque querem ser considerados pelos outros como um vaso cheio do poder, cheio da unção. Se Deus não nos der a palavra, se Deus não nos der a direção, nada, absolutamente nada temos de nós mesmos. João diz que este é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem nos sela para a salvação. O ser batizado com o Espírito Santo não é fazer as estripulias sobrenaturais que falam por aí, rodar, pular, gritar, fazer um espetáculo. Não, isso não é evidência, isso não é indício de ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é o que está escrito em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ser batizado com o Espírito Santo é ser um selado para o dia da redenção. E não pense que esse ser selado é confirmado com a manifestação do falar em línguas, que não é, porque tem muitos selados pelo Espírito Santo que não falam em línguas. Jesus batizar com o Espírito Santo é ele nos selar para o dia da salvação, é ele nos selar para o dia da redenção. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Por isso a palavra diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por que não há nenhuma condenação para estes? Porque estes foram selados, batizados com o Espírito Santo por Jesus Cristo, selados por Jesus Cristo para a salvação. Não é tremer, não é revirar os olhos, isso não é batismo com o Espírito Santo. E o selado pelo Espírito traz em si o fruto do Espírito, que um dia a gente vai ter a oportunidade de tratar disso. E João termina dizendo assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João está saindo de cena. Ele apresenta Cristo. Ele diz: aqui está aquele que tira o pecado do mundo. Eu não tiro, eu só disse que o pecado existe e que é uma mancha na vida do homem, mas quem tira o pecado é ele aqui, é Jesus Cristo, é ele quem tira o pecado. E sai de cena. E Jesus Cristo agora vai iniciar a sua vida ministerial, e Jesus Cristo agora vai iniciar a missão para a qual ele veio.
Ele é o Filho de Deus. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê outras grandes oportunidades para a gente buscar conhecer mais da sua palavra, porque é conhecendo a palavra que não seremos levados por todo o vento de doutrina, é conhecendo a palavra que conhecemos melhor a essência da graça de Deus e do reino de Deus, é conhecendo a palavra que, mesmo estando na igreja há décadas, podemos verdadeiramente nascer de novo. É conhecendo a palavra. Deus, eu quero te exaltar, Senhor, bendizer o teu nome nesta noite, por essas vidas que estão em lugares tão distantes, mas ainda assim, Senhor, acompanhando, ouvindo esta palavra que tem nos edificado, que tem nos fortalecido e que tem nos ensinado, Senhor, do quanto nós precisamos melhorar e buscar, meu Deus, a essência da tua graça, do teu reino, e viver a real experiência do novo nascimento. Deus, que sobre essas vidas as tuas mãos estejam estendidas e que o Senhor os abençoe dos altos céus. Sê com todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos que têm sempre acompanhado essas transmissões, têm nos acompanhado, e que tenhamos outras oportunidades. Domingo nós continuaremos ainda no capítulo de número 1 do Evangelho de João, e tenho certeza que Deus continuará falando aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada e que o Espírito do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Amém.